Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo eu quero compartilhar com você boas práticas para se desenvolver análise de dados incríveis. Quase todas as profissões têm ali, uma listinha de boas práticas. Se você fala de gestão de pessoas, tem boas práticas de gestão de pessoas, gestão de finanças, construção civil, qualquer que seja a atividade humana exercida ao longo dos anos, ela acaba criando um conjunto de conhecimentos que são aquelas pérolas que devem ser guardadas e observadas pelos profissionais daquela área. Na análise de dados não é diferente. Eu vou apresentar para você aqui algumas dos pontos, algumas dessas boas práticas que eu fui aprendendo ao longo dos anos, tanto na literatura quanto na própria atividade prática do dia a dia, e que aqui eu quero compartilhar com você. Essas boas práticas, elas sempre procuram, geralmente, tornar o processo mais seguro, mais produtivo e mais eficiente. Para facilitar a sua compreensão, eu agrupei essas boas práticas em 4 grupos. Boas práticas que você deve observar no momento em que você está tratando os seus dados, ou seja, você pegou os dados nas suas fontes, lá, seus dados brutos, está preparando ele para análise, você tem que ter alguns cuidados nessa etapa e eu reuni essas boas práticas aqui. Quando você tem os seus dados tratados e você vai integrá-los, modelar o relacionamento entre os diferentes conjuntos de dados do seu trabalho, do seu relatório, do seu painel, assim podemos dizer, você tem boas práticas ali que você deve observar, que se você for desatento em relação a elas, você enfrentará alguns problemas, na qualidade do seu produto ou até no próprio funcionamento. Igualmente, na hora de construir as análises visuais, também é importante observar algumas coisas, alguns pontos muito interessantes e relevantes que eu coloquei aqui para vocês. E finalmente, uma vez que seu produto está pronto, é importante que você tenha cuidados com a segurança das informações. Lembre-se, se você está fazendo um conjunto de análises incríveis para apoiar a tomada de decisão, em geral essas decisões são decisões relevantes para o órgão ou entidade que você trabalha. Já pensou essas informações com tão alto grau de qualidade, com tanto valor agregado, caia nas mãos da concorrência? Por exemplo, então é importante que você também cuide das boas práticas de segurança. Ou, outro contexto, às vezes você está lidando com dados que são sensíveis ou sigilosos na sua análise. Temos que ter cuidados, ok? Concordam? Pois é, vamos olhar quais são essas boas práticas? Vamos começar pelas boas práticas de tratamento de dados. Como um dado é a sua matéria-prima principal para a análise de dados e a qualidade desses dados é diretamente proporcional à qualidade dos resultados, existe uma máxima que se você tem dado ruim, análise ruim. Dificilmente você vai conseguir passar ileso aos problemas de qualidade dos seus dados. E é ingênuo desconsiderar esses problemas e produzir uma análise e entregar para alguém. É até irresponsável fazer isso. Então, quando você vai fazer um trabalho de análise de dados, à medida que você for conhecendo os problemas de qualidade, problemas de preenchimento, problemas de confiabilidade nos dados, você tem que tomar nota disso e tem que comunicar claramente isso no resultado final do seu trabalho, para que as pessoas que usarem esse trabalho saibam que aquele trabalho enfrenta problemas que não é por sua causa, por sua culpa, não é porque você não fez uma boa análise, mas é porque os dados têm problema. Então você tem que trazer isso, você tem que conhecer e você tem que trazer esse conhecimento à tona junto com o seu trabalho. Ok? Lembre-se que cada contexto de negócio tem os seus desafios ali em relação à coleta de dados de alta qualidade. Tudo bom? Tem cenários bons, tem cenários com uma qualidade bastante precária. Você precisa observar isso. Outro ponto importante é que você tem que ficar atento às normas de segurança e sigilo quando você se conecta com os dados que você vai utilizar. Em geral, nós encontramos dados, principalmente nos dias de hoje, dias de Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, onde os dados pessoais são tratados rigorosamente e devem ser protegidos e guardados com muito cuidado. Então, quando você utiliza esse tipo de dado na sua análise, você tem que garantir que os níveis exigidos de segurança e sigilo, eles sejam observados durante todo o processo de tratamento e disponibilização das informações. Okay? Fique atento a isso, porque você pode acabar sendo responsabilizado por um vazamento de informações sigilosas. Então tenha muito cuidado para não
aí quebrar alguma lei, né? Ou seja, você transgredir uma lei ou uma norma relacionada à segurança e sigilo, ok? Outro ponto importante muitas vezes é até mais rápido e fácil desenvolver um produto em cima de um dado que já foi ali manipulado por alguém no sentido de preparado, né? E você rapidamente já está construindo as visualizações. Mas o desafio depois é na hora de você atualizar esse dado, porque você sempre vai depender dessa pessoa que fez esse trabalho preparatório para fazer de novo para você realmente poder continuar atualizando o seu trabalho. Então, em geral, como as ferramentas de BI elas oferecem muitos recursos para que você automatize o processo de tratamento, o ideal é que você conecte as fontes originais e primárias de dados brutos, escreva os procedimentos de transformação e utilize, então, esses procedimentos que você conhece cada passo, conhece a qualidade como isso foi feito e sabe as implicações desses tratamentos na sua análise de dados. Se você faz isso, o seu trabalho final será muito mais fácil de ser atualizado e você terá o domínio sobre o que aconteceu no contexto de tratamento, ok? Então, sempre que você puder, prefira conectar no banco do que pegar uma planilha pronta, ok? Use isso e você não vai se arrepender não, tá? Por outro lado, é importante que você, sempre que puder, faça um esforço de automatizar ao máximo o processo de preparação. Se você colocar etapas manuais, onde tem que copiar, colar, mover dados manualmente, né, fazer edições, digitar coisas, o seu trabalho, principalmente se ele é um trabalho que vai ser atualizado diariamente, vai ter problemas de continuidade. Vai ter dias que ele não vai ser atualizado porque a pessoa não tem tempo de fazer, ou vai ter momentos que a pessoa vai cometer o erro humano de digitar errado e seu painel, o seu produto vai estar errado porque uma etapa preparatória foi feita manualmente. Então, tente automatizar ao máximo. E hoje está muito fácil fazer esse processo com as ferramentas modernas. Outro ponto importante é, se você puder, e você tiver na sua organização uma ferramenta específica para essa atividade de tratamento, utilize. Por exemplo, algumas empresas têm ferramentas de extração, transformação e carga de dados. São as ferramentas que apoiam esse processo de ingestão de dados dentro dos seus modelos analíticos. Por que eu digo isso? Em geral, as ferramentas de BI, elas oferecem esse recurso de transformação, mas uma vez que você transformou esse dado, ele fica dentro da ferramenta de análise de BI e só serve para ela. Mas muitas vezes o esforço é tão grande de tratamento que seria muito legal que ao invés de você trouxesse esse dado limpinho para dentro de da memória do BI, apenas para gerar os seus gráficos, que você colocasse esse dado limpo dentro de um banco de dados. E esse banco de dados ficar disponível para a organização, para outras áreas, para outros estudos, de modo que você possa reaproveitar esse trabalho quando você for fazer um painel diferente, tá? Ou uma análise diferente. Então, se você tiver chance, né, adquira ou utilize alguma, por exemplo, né, que seja open source, né, gratuita no mercado, para fazer essa etapa de transformação para você, tá bom? Ainda na parte de tratamento de dados, se você tiver a chance de usar esse tipo de ferramenta, separe os dados brutos dos dados limpos, tá? Armazene os dados brutos em um banco de dados, né? Em uma parte do banco e os dados depois de tratado em outra. Até porque você vai ter muita facilidade de fazer gestão e governança disso, como também integrar com novos dados que você trouxer por meio de outros processos, outros projetos de análise de dados, ok? Essa dica que eu vou falar para você aqui, ela é muito importante. Não carregue para dentro da sua análise, do seu painel, né, dados desnecessários. Sempre que você puder, lembre-se, menos é mais. Se você viu que determinado dado não tem utilidade naquele momento, na análise que você está fazendo, não traga ele para o painel. Por quê? Cada dado que você traz é espaço de armazenamento, de memória e de processamento que vai ser exigido da sua máquina, da máquina do usuário, é lentidão, é risco de problemas, é dificuldade de manutenção. Então traga para dentro só os dados que você precisa e descarte o restante. Depois, quando você precisar, você traz, ok? Outro ponto importante você precisa lembrar que trabalhos de análise de dados, eles sobrevivem se eles forem confiáveis. Se as pessoas não confiarem no que está sendo apresentado ali, elas não utilizarão o seu trabalho. Por isso, toda vez que você estiver fazendo o tratamento de dados, a cada etapa vai checando a qualidade desse tratamento e dos resultados que ele está chegando.
tá? Se você agregou dados, se você integrou, se você fez mesclagem, vai verificando se todas essas operações estão acontecendo corretamente e se os resultados finais obtidos através desses dados são verdadeiros, eles conferem. Em geral, você pode fazer um cálculo, por exemplo, de uma determinada medida usando o seu produto analítico, o seu relatório, né, a sua análise, e você faz isso também usando uma outra ferramenta lá, o próprio sistema, tirando um relatório ou fazendo uma apuração no Excel e somando para ver se bate, para você ter certeza que o que você está entregando realmente está correto, ok? Se for necessário, você pega apenas uma amostra e faz um cálculo dentro do seu trabalho, do seu projeto de BI, para aquele conjunto, uma região, um município, um cliente, né, uma unidade da empresa. Pega os dados de apenas um conjunto, faz uns cálculos e verifica se você buscar nos dados brutos, aqueles cálculos dariam o mesmo resultado. Ok? Porque senão você pode entregar lá no final nos seus gráficos e análises, né, informações incorretas, porque os dados foram tratados inadequadamente. Outro ponto é organize os dados tendo em vista a sua reutilização em outros projetos. Então, o que você for fazer de tratamento, esteja em mente se aquele dado não é útil para outros projetos, para que você possa reutilizar. Porque essa parte de tratamento é a mais difícil. Então, por exemplo, se você já limpou, organizou uma tabela, por exemplo, de cidades, de estados, de países, né, de clientes, uma tabela, por exemplo, de unidades da empresa, departamentos e assim por diante, guarda esse trabalho, né, e tenta organizá-lo de modo que ele possa ser reutilizado. Ok? Para que você, quando for fazer um outro trabalho que já tem que tratar de novo empresas, você já tem. Se tiver que tratar países, você já tem pronto. Então, cada vez mais a sua produtividade vai ser mais alta, tá? Então, tenta reutilizar esse conhecimento. E sempre que você puder, proteja os dados, né, seguindo os níveis de segurança em todas as etapas. Na conexão, na movimentação para o dado bruto, né, para os processos de tratamento, sempre observe isso, ok? Em cada etapa. Além das boas práticas de tratamento, quando você tem o dado tratado e você vai conectar os diferentes conjuntos de dados, diferentes tabelas, como nós podemos ver aqui nessa imagem ilustrativa, né? Tem uma tabela de regiões que se conecta com uma de estado se conecta com outra de dados complementares, com uma de série histórica de população. Esses relacionamentos têm que ser também desenhados observando essas 4 boas práticas que eu quero colocar aqui para você. Primeiro, evite a redundância de dados dentro do mesmo relatório, da mesma análise. Não tenha, por exemplo, 2 tabelas de região, ou 2 tabelas de clientes, 2 tabelas de empresas, 2 tabelas. Evita duplicar dados, porque isso gera confusão, isso gera erros na hora de você fazer os cálculos, gera confusão para o seu usuário na hora de escolher métricas e dimensões. Então, tente harmonizar os dados e criar um modelo que você não tenha que repetir dados, os mesmos dados em tabelas diferentes, ok? Isso é uma boa prática e facilita muito a manutenção depois do trabalho que você desenvolver. Outro ponto importante é que, se existem várias tabelas, quanto mais padronizado for o nome das tabelas, né, melhor. Então siga um padrão. Às vezes a organização já tem um padrão, né, de dar nome às entidades, às tabelas. Siga aquele padrão, tá? E por outro lado, as colunas que ligam, por exemplo, observa que aqui eu tenho a tabela de região, né? E aqui nós temos em estados a sigla da região. E como a sigla da região é o campo que faz a ligação, então os nomes deles estão iguais, justamente para qualquer um que olhe as 2 tabelas saiba, olha, tem um campo com o mesmo nome, então eles devem ser de alguma forma relacionados. Ok? E os tipos também. Se você colocou um campo que vai ser chave e ele é do tipo data, o outro tem que ser do tipo data. Se é do tipo inteiro, o campo da outra tabela também tem que ser do tipo inteiro. Então procura sempre fazer essas padronizações, porque isso vai fazer com que os relacionamentos funcionem bem e funcionem redondinhos. Ok? Outro ponto é que você evite relacionamento cíclico, né? É quando uma tabela se liga a outra e essa outra volta a se ligar na tabela anterior. Esses relacionamentos cíclicos geram N problemas, né, de processamento e lógica, né, nas ferramentas de BI. Então evite o máximo esse tipo de relacionamento, tá ok? Da mesma forma, o relacionamento muitos para muitos. Esse é um relacionamento muito complexo para efeito de análise de dados. Evite sempre.
De preferência, 1 para 1 ou 1 para N. Esses são os principais relacionamentos e eles darão muita clareza na análise. Além disso, além de padronizar nomes e de tabelas de colunas, sempre seja o mais claro possível. Quanto menos você tiver que explicar o seu modelo, mais fácil será a manutenção. Então, o que eu te oriento? O nome da tabela seja sempre um nome muito claro, que já transmita a ideia do conjunto de dados que está dentro dela. Ok? Por exemplo, nesse modelo, regiões, a gente sabe que são regiões do Brasil, estados do Brasil. Então, você procure sempre fazer esse padrão. Nomes de tabelas bem claros, de modo a maximizar a compreensão e facilitar a manutenção. Temos também boas práticas na hora de criar os visuais. Tá? Eu disponibilizei para vocês alguns vídeos nesse curso que explica como utilizar, como escolher os gráficos corretos, mas também deixei um vídeo só de boas práticas de visualização. Aqui, ou de princípios de visualização. Aqui eu vou falar de algumas boas práticas, que tem uma similaridade com princípios, mas aqui eu quero pegar só os pontos-chave. Então, observe os princípios de visualização, ok? Eles são muito importantes. Ou seja, saiba usar o gráfico certo, saiba colocar a quantidade correta de informação, saiba posicionar, destacar, saiba fazer isso adequadamente, vai ajudar muito, você a construir produtos que sejam profissionais, produtos que as pessoas olham e acreditam porque viu que foi feito com qualidade. Sempre que você visualiza dados, o objetivo é tornar a visualização o mais fácil de compreender e o mais fácil de absorver. Por isso, você tem sempre que focar na simplicidade e clareza, de modo a facilitar essa compreensão e absorção. Tá? Por isso, evite poluir a tela com muitos objetos e cores, organize adequadamente a estrutura de navegação, de modo a você possa guiar ali o usuário, aquele tomador de decisão no racional de análise que você conduziu, ok? E aquilo que for relevante, isso você dá destaque. Deixa bem claro que aquilo é relevante, seja com cores, seja com setas, seja com qualquer outro objeto gráfico que você puder, seja com a posição. Lembre que o nosso cérebro olha primeiro, o nosso cérebro ocidental aqui, olha sempre aqui para o lado esquerdo no topo. Então, se tem uma coisa que você quer que a pessoa vê primeiro, põe ali no lado esquerdo no topo, ok? É uma coisa menos importante, coloca lá embaixo, à direita, no rodapé, porque é o último local onde o olho ocidental nosso aqui vai olhar, ok? Ainda, quando você fizer um produto, uma análise, um relatório, não confie demais na sua autoavaliação sobre a qualidade daquilo, se está claro ou não. Veja com alguém que é do público-alvo, usuário-chave ali do seu trabalho, pede ele para olhar e dar o feedback para você se está adequado, está claro, faz sentido, não faz sentido, e use esse feedback para melhorar. Muitas vezes nós temos tomadores de decisão com um mindset diferente, cada um tem um jeito de raciocinar. Então, muitas vezes eu tive que fazer produtos de BI que eu não gostei de como ele ficou, mas o destinatário da informação ficou super feliz, ficou super satisfeito, porque é aquela maneira como ele raciocina. Então, muitas vezes é importante que você tenha esse diálogo com o destinatário da informação para que você possa agradar ali o modelo mental dele num processo de análise, ok? No sentido de que ele se sinta confortável entendendo como você seguiu o racional de cálculo, o racional de apresentação da informação, ok? Lembre-se que quando se trata de análise de dados, quando se trata de relatórios, painéis de BI, eles têm um ciclo de vida muito curto. Por quê? Geralmente, quando você mostra um determinado conjunto de informações para o tomador de decisão, ele responde uma questão, geralmente surge outra. Um exemplo. Imagina que você faça um relatório para a gestão de pessoas e você mostrou a questão do salário de homens e mulheres dentro da organização, a média salarial. E aí, de repente, você estava super feliz, a análise está perfeita, adequada, você consegue entender a média, desvio padrão, consegue o máximo, o mínimo, a mediana, moda, tudo aquilo que é bonito da estatística você conseguiu mostrar usando salário e se é homem ou mulher, por exemplo. Mas quando o tomador olha para essa informação, ele pode perguntar assim, mas e se eu quebrasse isso aqui por faixa de idade?
aí já é outra análise, não é? É outro dado que vai entrar para o seu contexto de análise e outras visualizações surgirão. E mesmo depois de você trazer a faixa de idade, talvez ele vai perguntar, mas qual é o tempo de experiência na carreira? Ou qual o tempo de contratação na empresa? Ou N outras perguntas. Então, você tem que manter os seus relatórios sempre como uma obra aberta, para que o tomador de decisão possa direcionar, né, quais são as perguntas que ele quer, e aí você vai adaptando este relatório, este trabalho de análise, a ir respondendo essas informações que são contextuais, de acordo com o contexto, de acordo com o momento. Essa informação ela vai se moldando, né? Ela vai mudando de característica, de necessidade, e aí você vai sempre aberto, nunca fala assim, terminei, acabei esse projeto. Não, entrega o projeto, mas já espere que outras necessidades surgirão, ok? Então, outro ponto importante uma das coisas frustrantes é você chegar num relatório e olhar que aquelas informações são de 2 anos atrás, 3 anos atrás, e você precisava dela ontem, ou referente ao dia de ontem. Então, é importante que se você fez um produto de análise e ele vai ser utilizado, e principalmente se você usou rotinas automatizadas, isso vai ficar muito mais fácil de atualizar, que você mantenha ele sempre com dados atualizados de acordo com o combinado. Tem produtos de análise que são anuais, né? A cada ano você faz lá uma análise anual e eu comparo os resultados e tem um resultado fechado. Tem situações em que essas análises são semanais e outras são diárias. Tem situações que as análises têm que ser feitas minuto a minuto, quase perto do tempo real, ok? Então, você tem que estar preparado para manter os dados atualizados. Senão, você pode fazer um trabalho fantástico e as pessoas não utilizar porque simplesmente os dados não estão atualizados. Por fim, eu gostaria de chamar a sua atenção para boas práticas de segurança, né, e acesso. Em geral, quando nós fazemos um produto de BI, né, nós temos que sempre, eu vou reforçar isso, eu já disse nesse vídeo e vou reforçar, você tem que garantir que os níveis de segurança sejam observados na coleta, no tratamento e agora também nessa etapa de visualização, se tem ali uma informação que ela não pode aparecer como o nome de uma pessoa, a religião, né, se ela tem uma doença ou outra, isso você tem que cuidar. Ok? Então, muito cuidado, tá bom? Com a segurança da informação, mesmo na etapa, né, do seu produto pronto, você vai publicar ele, muito cuidado, ok? Sempre observe, desde o processo da coleta até o compartilhamento do produto pronto, você tem que sempre se perguntar se alguma informação sensível, alguma informação ali sigilosa não está vazando, tá bom? Obtenha as permissões e autorizações necessárias, até mesmo para compartilhar. Você fez um painel, está prontinho, e aí você, olha, está tudo bonitinho, vou compartilhar. Pergunte se pode, avalie se pode, veja se tem normas, se você pode ou não compartilhar isso, se você pode autorizar outras pessoas a utilizar esse trabalho que você fez, tá bom? Sempre você vai ter que procurar o controlador dos dados, aquela pessoa que é detentora, né, do poder ali sobre os dados, para que ela possa, né, avaliar se você pode ou não. Tá? Se você está lidando com informações que já são públicas, não há o que se falar. Aí você pode fazer o que quiser, né? Caso não haja uma norma específica sobre isso. Outro ponto importante é, se você publicou isso em algum lugar, é interessante que você monitore, né? Você veja, está sendo usado, não está sendo usado, né? Porque se você for manter atualizado, gastar uma energia tremenda para manter um trabalho atualizado no ar e ninguém está usando, é perca de tempo, é perca de dinheiro, perca de recursos. Então, perda de recursos. Nesse sentido, você tem que sempre estar monitorando, verificando, né? Geralmente as ferramentas de análise de BI, principalmente, elas permitem que você entenda e saiba se estão ou não utilizando aquele produto. Sempre que você está em algum contexto, o turnover, ou seja, a entrada e saída de pessoas é muito comum. Então, é importante que às vezes você deu permissão para uma pessoa em determinado momento do tempo para acessar aquele relatório, mas ela saiu da empresa. E nem sempre essas coisas de credenciamento e acesso são integradas. Então, volta e meia, é importante que você veja se as pessoas que você autorizou a acessar, se elas continuam com privilégio, se elas não mudaram de local, se elas não mudaram de departamento, se elas não saíram da organização, para não acontecer de elas continuarem acessando uma informação que elas já não têm mais direito. Ok?
E caso você tenha um dado sensível, mas você precisa dele para o resultado da sua análise, use recursos como, por exemplo, um mascaramento de dados, né? Algum tipo de anonimização, né? Ou, em último caso, você vai precisar realmente remover, né, esses dados sigilosos, tá bom? Então, essas são algumas das boas práticas que eu tenho aí aprendido ao longo dos anos e que eu acho que são essenciais. Existem muitas outras, mas essas aqui são aquelas top, aquelas mais importantes que você precisa estar sempre observando para continuar produzindo aí, né, análise de dados incríveis, impactando e fazendo a diferença na vida, né, e no contexto de trabalho que você está, tá bom? Desejo aí, né, que esse conhecimento faça diferença e te ajude, né, grandemente. Meu muito obrigado, nos vemos nos próximos vídeos.